Olá, boa noite. Tudo bem? Como estão? Tudo ok? Satisfação muito grande de estar aqui novamente, nesse espaço oferecido pela Rede Amigo Espírita, para que possamos estudar essa obra, para que possamos nos estudar, nos compreender e trocar experiências maravilhosas aqui no chat. Boa noite a todos vocês da Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por sintonizarem, por estarem aí, mesmo à distância. Obrigado a vocês que baixam no SoundCloud também, atemporalmente, mas não importa qual estudo você esteja hoje. Nós estamos no 70. Você pode estar no 12, 13, pode ter vindo aqui dar uma espiadinha. Não tem problema, eu tento no máximo fechar os temas em si só. Então algumas pessoas acabam lendo o livro, como eu já tive o relato, e quando tem um capítulo complicado, vem aqui dar uma estudada só no capítulo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não importa o local que você esteja no espaço-tempo. E a vocês presenciais, vamos chamar de presenciais, também o meu boa noite. Gente que não fica resfriada, gente que não adoece, só maravilha. Gente supersticiosa. Janaína Bittencourt, de Pinhais, no Paraná. Silvio Silva, de Valença, Rio de Janeiro. A Débora, de São Paulo, capital. Sônia Santos, aqui, ó. Primeira vez, também este ao vivo. Só agora nos alcançou. Monte Alto, São Paulo, seja bem-vindo também a este estudo. O Tom Costa, de Santo Amaro, São Paulo. A Ingrid Fregonês, de Santo André, São Paulo. Adelina Pérez, Rosita Xavier, de Blumenau, Santa Catarina. O Sérgio aqui colocando o link do grupo. Tem um grupo para estudos paralelos desses estudos, ok? Para quem tiver interesse no Facebook. É só digitar Estudos RAE, Rede Amigo Espírita, RAE, e aí vai aparecer lá para pedir para entrar no grupo. Thaís Teles, de Peruíbe, São Paulo, Bela Praia. Rita de Cássia, também aqui, sempre acompanhando. Érica Gomes Duque, acha que vai conseguir acompanhar online, vai depender do horário. Ela está em Londres. Dá sim, dá sim. Maura Alice Fernandes também sempre aqui. Cati Souza, de Manaus, Amazonas. Aí são o quê? 5h45? Bruno Reis também, chovendo granizo. A Isabela de Franca, São Paulo. Elizabeth Sartori, né? Allan Kardec, do Rio de Janeiro. Eu falei do adoecer porque nós estávamos falando aqui que não adoecíamos há vários meses ou anos. E aí, quando fala que não adoece, uma semana depois cai de cama. Renato Andrade, Patrícia Xavier, Blumenau também. O Renato é de São Paulo. A Dene Atílio também largou a CLT para ser feliz. Elisete Prete, da Suíça. Cristina Assunção, de São Mateus, no Espírito Santo. A Cláudia Rentroy não fica resfriada há anos lá no Rio de Janeiro. No Rio não faz frio, né? Fica mais difícil resfriar. William Neves também, de BH. Certo, Maria de Fátima Cunha. Essa turma aqui é o seu melhor salário. Isso aqui é 13º, isso aqui é bônus hora, isso aqui é tudo. Dioclésio Assis também. Eduardo Ambrosio, de São Paulo, capital. Elisete Merico, Maringá, Paraná. Daniela Magalhães, de Poço Fundo, Minas Gerais. Alex Garcia, boa noite, turma. Marinalva Melo, hoje sala cheia também. Ana Melo, de Natal, Rio Grande do Norte. Janete Domingues. Sua alegria, vamos lá. Então, só mais uns nomes aqui. Rose Lili, Aparecida Parlato, Regilane Seregato. Tânia Quereguini, de Batatais, olha só, maravilha. Urana Lemos estava no outro estudo também, lá da Bahia. Roberto Nomura, de Kosai, no Japão. Luiz Carlos Belo. Márcia já deu boa noite. A Socorro, de Paulista, Pernambuco. Divani. Noêmia Teixeira. Maís Oliveira. É isso aí. Helenice Laureano e Laís Duque. Tá bom? Tá ótimo, né? Falei quase todo mundo que deu para falar. Paciência. Vamos em frente.
Este é o estudo Autodescobrimento, da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou o Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 70, capítulo 8.1, O Passado, parte 2. Será a última também. Vou fazer só uma referência aqui, esse estudo ele vai ser mais pesado em nível de quantidade de slides, ok? Porque senão, vocês sabem que eu não gosto de separar, ia sobrar 3, 4 slides para fazer semana que vem, aí não adianta ficar enchendo bexiga aqui, tá bom? Vamos em frente então. Ele é bem elaborativo também. Eu coloquei o slide que nós terminamos no encontro passado, ok? Porque quando eu terminei no encontro passado, eu não tinha percebido que era um slide que falava de 2 instâncias separadas. Então eu vou começar de novo de onde terminou na semana passada. Logo depois, faz-se inadiável trabalhar a culpa, corrigir o ressentimento, caso se haja sido a vítima ou o algoz. Na primeira situação de vítima, considerar que as circunstâncias de então fomentaram o acontecimento e agora elas estão alteradas, muito diferentes, portanto, exigindo um novo comportamento que se coroará de resultados bons. Se eu fui vítima, lembra que nós estamos falando de culpa nesse estudo aqui, de auto-perdão, passado, né? Não é uma coisa que acabou de acontecer. É o foco. Bom, lá atrás, há 10 anos, aquele namorado me enganou, meu sócio me passou para trás, meu vizinho matou meu gato. Lá atrás. A sugestão é que, nesta primeira situação, quando eu fui vítima de uma violência, de um abuso, ou de um constrangimento, o que quer que seja no passado, considerar que aquilo não é mais o que sou hoje e que nem aquela pessoa é quem ela era hoje. Isso se dá muito também no bullying, né? Tem uma dificuldade muito grande de se desligar disso. Eu conheço pessoas que não conseguem até hoje olhar para o indivíduo que cometeu bullying e o cara já tem 30 anos de idade, mas ele ainda enxerga aquele rapaz de 13 que puxava a cueca dele até a cabeça. Tem uns de 30 que ainda fazem isso. Né? Tudo bem. O ponto não é só isso. Tá? Aquele cara talvez não seja mais o que ele era. Não é mais o valentão, não é o bully. Ele se tornou uma outra coisa. E se eu continuar olhando para ele como aquilo, tem 2 caminhos. Eu vou ser mais claro ainda, porque isso é importante. Imagine que você tinha 10 anos de idade e sofria bullying de um rapaz de 12. Você na 4ª série, ele na 6ª série, por aí. E quando você agora está aí com 30 e ele tem 32, quando você olha para ele e enxerga o rapaz de 12, o problema é que você se transforma no de 10. E a sua impotência nunca sai. Se você olha para ele como um rapaz de 12, mas enxerga a si como um homem de 30, aí você pode partir para a ignorância. Pode se vingar. Então, nos 2 caminhos, você vai sair no prejuízo. Às vezes vai chegar dando soco, dando tiro, riscando o carro de um cara que nem lembra que puxou tua cueca. Porque quem lembra é quem apanhou. Né? Então, isso vai ser muito mais pesado para você, que na época talvez não tenha acontecido nada com ele, ou ele tomou uma suspensão de 1 semana na escola, e você pode acabar na cadeia. Você pode deixar uma filha sem pai. É nesse o ponto. Quando eu não esqueço o que o outro era, é porque eu não esqueci quem eu fui. Então eu fico sempre com o sentimento de inferioridade. Olha, aquele cara, eu sei como é isso aí. Porque eu estive dos 2 lados, como eu já coloquei aqui. Tá? Eu judiei e fui judiado. Né? Não adianta eu falar que eu fui bonzinho, porque eu não fui, eu judiei mesmo também, e fui judiado também. Então, eu sei como é esse ponto de vista. Né? Então, hoje eu tenho 1,70 m. Alguns meninos, alguns também não foram tantos, mas um dos meninos que eu judiava, hoje tem 1,90 m mais ou menos. Só que ele ainda olha para mim com um olhar de eu queria fazer algo a respeito, mas eu não posso. Ele é muito maior que eu.
Mas ele não consegue perceber isso. Graças a Deus, né? Se viesse se vingar, eu tava perdido. Certo? Então desapega. Cura a tua criança de 10 anos de idade, porque senão ela sempre vai ficar com esse sentimento de inferioridade. O medo do valentão. E o valentão, depois de um tempo, não é mais quem puxa a cueca. É o concorrente na vaga do emprego. Ah, não, esse cara é melhor que eu. Olha o sapato que ele está usando. É o concorrente na hora de si mesmo, de se mostrar para uma pessoa. Ah, não, ela é bonita, um monte de cara bonito aqui, o que ela vai querer comigo? Eu entro nesse processo de que eu sou sempre inferior, de que o mundo comete bullying comigo ao mesmo tempo. Então, para que isso não aconteça, eu mesmo cometo, e aí eu não saio do lugar. Essa é a maior lição disso tudo. Não é só o perdoar porque isso será bom para você, porque isso não é tão fácil. É perdoar porque aí você não fica preso a uma criança de 10 anos de idade. Você cura ela, liberta ela e não aprisiona um outro em uma criança de 12. Não é fácil, mas é mais saudável. Traz dores, tem, lógico que eu estou falando aqui de bullying de puxar cueca, mas teve estupro, teve abuso, teve gente que foi violentada, teve gente que viu o pai ser assassinado, teve pai que abandonou o filho, cada um tem a sua história. Aí você vai ver, à medida do possível, o quanto você consegue curá-la. Sem se cobrar por isso. Inadiável trabalhar a culpa. Bom, então na primeira situação, essa é a sugestão dela. Seguindo, a simples mudança mental propicia uma visão diversa do fato, mais favorável e benéfica. É só isso, não é mais uma criança. Aquele indivíduo que me abusou, eu era uma menina de 6 anos de idade, eu era uma menina de 4 anos de idade, agora eu sou uma mulher. Eu não preciso deixar esse cara ficar passando a mão na minha coxa, eu não preciso deixar esse cara ficar me encurralando na parede da balada porque quer me beijar, puxando o meu cabelo. Eu posso gritar, eu posso chamar a polícia, eu posso fazer o que eu quiser. Você se liberta da menina de 6 anos de idade que foi abusada, porque você se vê mulher. E se não for uma relação de abuso nesse sentido, eu não preciso ficar com esse marido que quer transar comigo a hora que ele quer e eu tenho que aceitar. Isso também é uma forma de abuso. Você começa a perceber o seu real tamanho, porque modifica o ponto de vista mental. Aí você para de competir com o seu filho porque percebe que ele é uma criança. Ele não tem que saber as mesmas coisas que você sabe. Ele não tem que fazer as coisas do jeito que você faz. Ele vai fazer um monte de besteira, mas com certeza vai, né? Tem gente com cabelo branco que ainda faz besteira, como é que uma criança não vai fazer? Seguindo. Na segunda, por haver desencadeado conflitos e prejudicados, qual segunda? Quando eu sou o algoz, quando eu causei mal ao outro. Por haver desencadeado conflitos e prejudicado, o reconhecimento do erro é o próximo passo para a recuperação pessoal e apaziguamento com o ofendido. Então isso são os pontos de vista que nós vamos modificando, compreende? É isso que ela sugere que nós façamos, né? Não só ela, a psicologia de uma forma geral sugere essa ressignificação constante, porque isso nos liberta. Reconhecer o erro. E o que eu faço com esse erro que eu reconheço? Quando você reconhece o erro que você cometeu no passado, quando você reconhece esse erro que você cometeu no passado, você tem que perdoar quem você era. Então, supondo que eu estivesse do outro lado da situação, tá? Que, sei lá, aos 20 anos de idade, eu abusei de uma pessoa. Isso é muito pesado. Não é uma coisa tão simples de fazer. Só que se agora eu tenho 50 e eu não acho que isso foi certo, e também não há nada que eu possa fazer, porque mesmo se eu pedir perdão para a pessoa, se eu me entregar para a polícia, o que quer que seja, o ato em si ele está consumado. E para o espírito o que importa é a memória. A memória é esse registro que fica das experiências que eu fiz, que eu executei, que eu vivi. Porque isso é o que vai construindo, pela causa e efeito, o meu destino. Eu tenho que me libertar daquilo. Eu não vou carregar um abuso na mochila. Ah, é facinho, depois eu me livro disso, dando um pão para um morador de rua. Não é bem assim. Tem que haver uma ressignificação plena. Só que se eu ficar pensando
que suponho que esse indivíduo chame João, que o João de 20 era um abusador, eu vou me sentir abusador. Ele não deu conta, tá? Ele cometeu um crime, se não for um estupro, foi algum abuso de violência moral, de física, de poder, e agora eu tenho que perdoá-lo. Então, no fundo, eu sempre sou algoz e eu sempre sou vítima. Eu sempre sou, mesmo que eu seja o responsável, eu me torno vítima, porque eu tenho que olhar para mim e não ficar assim, seu burro, como eu era burro quando eu era jovem, se eu tivesse sido mais esperto. Isso aqui é uma autoagressão, é você não se perdoando. Essa é a parte difícil de se perdoar. Hoje, essa miséria, seja ela qual for, que você passa, foi por imprudência lá atrás. Só que esse imprudente, ele viveu coisas. Eu matei aula porque eu queria fumar um cigarro, porque eu queria sair com as meninas. Beleza, foi legal fumar um cigarro, foi legal sair com as meninas, mas talvez agora eu não esteja no emprego que gostaria. Se eu ficar me matando por isso, não adianta nada. Eu tenho que falar, bom, tudo bem, foi gostoso fumar aquele cigarro? Foi gostoso sair com as meninas? Foi? Então beleza. O que isso originou? Originou agora que eu aperto o parafuso 12 horas por dia e ganho R$800 e trabalho de fim de semana. Como é que eu lido com isso? Com uma nova realidade. Dá para fazer algo para sair dessa situação? É possível? Tá? É possível fazer um curso? É possível ler um livro? Tem alguma coisa que é autodidata? Tem algum concurso que melhora um pouquinho a sua situação? De 12 horas vai para 10, depois você presta outro de 10, vai para 8. Não adianta lamuriar, tem que entrar em contato, perdoar e falar, beleza, vamos lá, você matou a aula para ficar com as meninas, foi legal, mas agora eu preciso de você, ou seja, o meu passado, eu preciso dele para que eu me manifeste no presente. Assim como neste momento eu estou sendo o passado do meu futuro. Ressignificação, poderia explicar melhor, Vitor? O Eduardo Ambrosio pergunta. Ressignificação é dar novo significado. Olhar para a mesma coisa e dar um significado novo para ela, ao invés de ficar buscando novas coisas. Então eu não fico pensando, eu vou trocar o cigarro por chocolate. Eu ressignifico. Por que fumo? O que significa o cigarro para mim? Eu fumo porque o cigarro alivia a minha ansiedade. O que significa o cigarro para mim? Entendi. Eu tenho que ressignificar que o meu problema, na verdade, é a ansiedade. Aí você vai buscar uma outra forma de tratar a sua ansiedade. Às vezes tem um comprimido que você toma 2 por dia no começo porque a sua ansiedade reduz. Não é maravilhoso, mas é melhor que fumar um cigarro. Aí se você associar isso com psicoterapia, talvez você lá na frente não precise nem do comprimido mais. Ressignificou. A ansiedade continua a mesma. Só que ao invés de significar o cigarro como a cura, você vai significar a meditação, a yoga, o reiki, você vai significar a fluidoterapia, a caminhada, a natação. É dar novo significado ao mesmo fenômeno. Então, ao invés de pensar, eu sou uma pessoa ruim, você ressignifica. Eu sou uma pessoa normal, que cometeu coisas ruins e que são mais pesadas do que as boas que eu cometi. Ressignifica. Você passa a ter um novo valor, um novo significado. Seguindo no texto, em se tratando de ação pretérita, remota, a disposição psicológica para a renovação do comportamento influencia a lei de causa e efeito, que proporciona respostas emocionais gratificantes. Em se tratando de ações do passado bem longínquas, a disposição psicológica para a renovação do comportamento, e a renovação do comportamento influencia a lei de causa e efeito, é isso que eu disse. Neste exato momento, que é o meu presente, ele é também o passado de 2017. Em 2017, este mês será passado. Em 2018 também. E para sempre este mês será passado. O que eu fizer nele agora, eu vou colher lá. Então eu altero o meu comportamento, eu renovo ele. Como é que eu faço a renovação do comportamento? O comportamento sempre está
ligado ao pensamento. Entende? Penso, logo existo. Pronto. Primeiro eu penso, aí eu existo. Existindo, eu atuo. É uma atuação constante no mundo. O mundo é um palco e nós estamos constantemente atuando os nossos pensamentos nele. Vai ser bom isso. Eu vou atuar. Eu vou colocar essa camisa. Eu vou fazer esse corte de cabelo. Eu vou expressar essa opinião. Eu atuo. E aí eu fico esperando o aplauso. Às vezes é um monólogo, ninguém reparou. Um solilóquio, às vezes é diferenciado. Mas é uma atuação constante. Da autenticidade, do que é genuíno, raramente aquilo se expressa perfeitamente, porque isso seria o nosso self. Então são atuações. Tá? Neste exato momento, eu estou escrevendo o roteiro dos meus próximos meses. E eu terei que atuá-lo. Porque eu sou diretor e ator. Eu terei que atuá-lo. Eu não tenho como fugir. Não tenho. Se eu comer 7.000 calorias por dia, eu vou engordar 1 quilo por dia. Em 2017, eu vou estar 90 quilos mais gordo. Eu vou ter que atuar isso. Eu vou ter que ser um obeso mórbido. Isso se dá para todos os aspectos da vida. Então começa hoje. Fazendo bem, fazendo coisas positivas para você, isso se altera. Tá? Bom, eu altero o meu pensamento. Como é que eu altero o meu pensamento? Olhando para o mesmo fenômeno e colocando um ponto de vista diferente. Quando eu altero a maneira como eu penso, eu altero a maneira como eu me comporto. Alterando a maneira como eu me comporto, eu altero os estímulos que chegam até mim, o que altera a maneira como eu sinto. Alterando a maneira como eu sinto, eu altero a maneira como eu penso, eu altero como eu me comporto, e isso vai formando um ciclo positivo. Veja bem, não é um círculo, é uma espiral ascendente, um vórtex. Tá? Ela vai andando em círculo, mas vai subindo. Você sempre evolui um pouquinho. Então, sensações. Estas sensações são informações que os seus sentidos te trazem. Estas sensações geram sentimentos e pensamentos, porque os dois vão ali se entrelaçando. Meu pensamento atua no meu sentimento, o que eu penso sobre você me define o que eu sinto sobre você, o que eu sinto a seu respeito. E ao mesmo tempo o que eu sinto a seu respeito determina como eu penso a seu respeito. Então esses dois estágios começam a se misturar e aí vem a atuação do comportamento, mas o comportamento nunca vem antes. Quando o comportamento vem antes, ele é instinto, ele é meramente para te manter vivo, para te manter viva, para te proteger de um estímulo aversivo externo momentaneamente. Mas nós estamos falando aqui de autodescobrimento. Portanto, para que haja essa alteração plena das tuas funções cognitivas e das tuas funções comportamentais, é necessário que haja uma recolocação fenomenológica do seu ponto de vista. Não é mudar de país, não é mudar de emprego, é rever com outros olhos o mesmo país e rever com outros olhos o mesmo emprego. E por fim, e de onde deveria ser o começo, na verdade, rever com outros olhos a si mesma, a si mesmo. Quando você olhar para o espelho, qual é o primeiro pensamento que vem? Ah, meu nariz é torto, minha orelha é grande. Ah, tem uma pinta aqui na minha cara. Se é isso que você vê, tenta ver outras coisas. Ah, mas eu tenho um olhar bonito. Ah, mas a minha bochecha é legal. Ah, é isso. E aos poucos isso vai se transformando em verdade. Tá bom? Vamos seguindo. Não se esqueçam, assim, se gostar do vídeo, curte aí embaixo, hein? Precisamos desses likes aí, porque eles ajudam o vídeo a ficar mais à frente, chegar a mais pessoas e também nos dá um norte para saber que estamos indo certo. Seguindo. Quando próximo, esse passado, mediante as visualizações que possibilitam o encontro mental com o prejudicado, encarnado ou não, a apresentação do arrependimento e os propósitos de não repetir o incidente com sincero afeto são preciosos instrumentos para o equilíbrio. O que são preciosos instrumentos para o equilíbrio? Visualizações que possibilitem o encontro mental com o prejudicado.
encarnado ou não. A apresentação do arrependimento e os propósitos de não repetir o incidente com sincero afeto. Visualizações, você nem precisa fazer isso. É só visualizar. Lembra que eu falei aqui já em outros estudos da técnica da cadeira vazia? Faz a técnica da cadeira vazia. Pode ajudar muito. Pode fazer uma visualização. Eu visualizo que eu machuquei a Noêmia Teixeira lá de Curitiba. Ou de Belo Horizonte. Aí machuquei ela porque falei que ela era de Curitiba. E eu mentalizo. Visualizo. Eu reconheço meu erro. Eu gostaria de pedir perdão. Eu gostaria de mostrar que estou arrependido e de fazer o possível para que aquilo não aconteça. Mas às vezes ela já desencarnou, às vezes eu nunca mais vou vê-la na vida, às vezes foi uma pessoa que eu empurrei no metrô. Eu coloco uma cadeira, imagino a Noêmia nesta cadeira, ou a pessoa que eu empurrei do metrô, e faço o movimento de pedir perdão, de me manifestar arrependido, de reconhecer meu erro, porque isso desbloqueia a energia. Desbloqueia a culpa. Emerson Tenório também chegando aqui. Nita Aguiar. Calma, tem que terminar o estudo. É como eu digo, deixa ver se gosta do estudo. Se não gostar do estudo, deixa pela proposta. O que fazer quando, mesmo mudando os pensamentos, não conseguimos mudar nossa realidade física? Eu não sei do que você está falando, Rosário. Se você está dizendo, por exemplo, de curar uma doença, ou imagino realidade física é isso, demora. Assim como eu demoro para ficar obeso, assim como eu demoro para desenvolver diabetes, assim como eu demoro para desenvolver uma esclerose, eu também demoro para que essas coisas desapareçam. E eu estou falando de tratamento do espírito, do ser integral, do self. Talvez este corpo aqui já não se recupere. Não significa que internamente o processo reverso não esteja acontecendo. Compreende? Pode acontecer um caso de uma pessoa que tinha diabetes e não ter mais? Pode, tudo é possível no que se refere à fisiologia, nós já vimos de tudo aí, mas é difícil. É mais fácil que essa pessoa desencarne com o diabetes e numa próxima existência não precise desenvolvê-lo. O Bruno pergunta se pode se colocar nessa cadeira vazia. A cadeira vazia você coloca quem ou o que você quiser. Você pode, por exemplo, dialogar com seu medo, dialogar com a sua raiva. Você pode conversar, sim, com quem você quiser, incluindo você. É uma técnica maravilhosa. Outra que eu sugiro é a técnica do espelho. Fica de frente para o espelho. Grande, de preferência, espelho de corpo inteiro. Pode sentar. Pega uma cadeira, puxa uma cadeira e senta de frente para o espelho. E olha. E aí você anota quanto tempo você consegue ficar se encarando, sem desviar o olhar. Quanto tempo você consegue ficar fazendo isso sem se sentir ridículo? Sem achar que não faz sentido, sem se constranger. Você vai se surpreender como nós ficamos constrangidos com o nosso olhar. Como dá vergonha de parar e ficar olhando para nós. Isso funciona muito. Muito terapeuta faz isso. Deixa um espelho grandão lá e fala: o que você está vendo aí? Eu me lembro de uma experiência onde nós estávamos trabalhando isso terapeuticamente aberto, né? Então não é uma coisa que envolva sigilo. Era um trabalho justamente voltado para o conhecimento, então ninguém estava em tratamento. E que foi perguntado para a pessoa. Estava de frente para o espelho. Tudo num tom de brincadeira estava. E aí perguntaram para ela: o que você está vendo aí? Nada. Nada? Nada. Só tem eu. Veja bem, né? Nada. É assim que ela se vê. Nada. É o que eu coloco nas palestras, é o que eu coloco aqui. Bom, se não tem ninguém em casa, para quem que eu vou cozinhar? Cozinhar só para mim? Viajar sozinho? Eu queria viajar, mas eu vou viajar sozinho? É isso. Não se enxerga. Quando olha para si, nada.
Pega um pacote aí de CVC, TAM Viagens, Azul Viagens e vai. Faz amizade. Chega lá, descobre, conversa, vai para um cruzeiro, vai para Peruíbe visitar nossa amiga e vai fazer amizade. Mas não fica nesse movimento de que só você não vale nada e de que quando é só você não tem nada ali. Tem você, e isso é muita coisa. É tudo. É tudo. Porque tudo que nós temos no mundo é a nossa consciência. O corpo vai ficar, o dinheiro vai ficar, os amores vão ficar, a nossa consciência nunca vai ficar. Pode adormecer, pode adoecer, mas é nossa. É ruim viajar sozinho, diz a Valkyria. É ruim para quem não está acostumado. Como eu disse, eu saía sozinho. Às vezes eu dava olé em alguns amigos porque tinha dia que eu queria sair sozinho. Eu conversava com mais gente do que quando eu saía com os meus amigos. Não é ruim viajar sozinho, é divertido. Você vai com seus pensamentos, pensando no seu mentor, né? Vai tentar. Tem um monte de gente que também está indo ali para fazer amizade, né? Tem aqueles casais hermeticamente fechados. Eu e minha namorada vamos numa lua de mel, não queremos falar com ninguém. Normal. Mas tem alguns que não, que já estão 10 anos casados, eles já nem têm tanta intimidade, eles ficaram grandes amigos, querem conhecer gente, muita gente. Eu tenho uma tia-avó que mora sozinha e não fica em casa. Cadê a tia Nina? Tá no teatro. Cadê a tia Nina? Obra assistencial. Cadê a tia Nina? Tá no coral. Cadê a tia Nina? Foi numa excursão. 80 anos de idade. 80 anos de idade. Não para em casa. Né? Porque ela começou a ir. Ela foi. E hoje não consegue mais sair, né? Como se fosse um furacão que sempre tem alguém chamando ela para fazer alguma coisa. Tá? Então é uma sugestão, né? Vou sair sozinho, vou enfrentar isso. Não. Começa pouco a pouco. Se você não cozinha se não tiver mais ninguém em casa, cozinhe para você. Se você não tem ânimo de fazer caminhada porque está sem a namorada, vá fazer a caminhada. Aprenda a se amar, aprenda a respeitar a sua presença e se dar importância, porque isso vai fazer muita diferença. Se você não se der isso, vai ficar buscando nos outros. E quando o outro estiver atrapalhado com os pensamentos dele, você vai se sentir invisível e vai doer. Vai doer, e vai ficar cobrando o outro de o namorado fala para a namorada assim, ou vice-versa. Quero ficar um pouco sozinho. Verbalizei. Quero ficar um pouco sozinho. É isso que eu preciso para mim neste momento. O que a pessoa faz? Por quê? Foi alguma coisa que eu falei? É comigo o problema? Eu não posso te ajudar? Quer conversar sobre isso? Não, eu quero ficar sozinho. Mas o que eu te fiz? Faz tudo, menos deixar a pessoa sozinha. Que foi a única coisa que ela pediu. Por que nós fazemos isso? Porque quando o outro fala, eu quero ficar um pouco sozinho, eu escuto, eu terei que ficar um pouco sozinho e eu não aguento. Então eu entro num combate para convencê-lo de que ele não tem que ficar sozinho, porque assim eu também não fico. Quando eu sou bem resolvido com isso e o outro diz, esse fim de semana eu não quero sair, isso não me afeta. Se eu quiser sair, eu saio. Se eu não quiser sair, eu não saio. Mas eu não vou lá na porta dele e falar, o que aconteceu? Posso fazer algo por você? Foi alguma coisa que eu fiz? O espelho me diz que sou lindo, porém cafajeste. Ué, por que não, né? Pode ser as duas coisas, não tem problema. Me olho no espelho e sempre me pergunto, quem sou eu de verdade? É normal isso? Olho a imagem e não me enxergo. Normal, não é saudável, mas é normal. É o que eu disse, a maioria é assim, mas não sabe porque nunca ficou um minuto olhando para o espelho. E quando tenta fazer isso achando que vai ser fácil, descobre que é extremamente difícil. O Dioclésio faz corridas sozinho e gosta de colocar os pensamentos em dia. Isso é muito bom também, tá? Não confundam isso tudo com dizer, o Victor está dizendo para não vivermos mais em função do outro. Não é para ir morar numa caverna ficando sozinho, mas é para começar a tolerar os momentos de ausência dos outros sem enxergar isso como solidão, enxergando isso como uma companhia, que é a sua. Você vai assistir um filme, você vai, faz uma pipoca,
Você se leva para passear, se leva para tomar um sorvete, se gosta de cerveja, leva para tomar cerveja, faz o que te convém. Mas não fica esperando a aprovação dos outros para conseguir ser quem você é. Meditar também, a Cláudia Rentroia indica meditação. Legal, muito bom. Curto viajar de moto só, diz a Fênix. A Elisete tem espelhos na casa toda. Encarar o espelho me faz chorar, diz a Carol. Vamos lá. Seguindo. O acontecido não pode mais ser evitado. No entanto, deve ser considerado, dele se retirando os melhores resultados sem gerar novos agentes prejudiciais. O que fazer com o que foi feito? O que fazer, aquela frase, né? O que fazer com o que fizeram de mim? O que fazer com o que foi feito? Dá para tirar uma experiência disso? Tire. Não dá? Fique aí, vivendo essa escravidão de culpa. Ai, meu Deus, coitado de mim. Você não é perfeito, você não é perfeita, ninguém te cobra ser. Errou, levanta, vai para frente, tenta de novo. Depois de um tempo vai ficando bom. Se não ficar bom, pelo menos fica diferente. Seguindo. Um homem sábio que tem um causo. Um homem sábio que foi violentamente abalroado por outro, na rua, antes de recuperar-se, sofreu grosseira reação verbal do antagonista, que ficou enraivecido. Mantendo-se tranquilo, na primeira pausa, disse-lhe: Infelizmente não tenho tempo para analisar quem atropelou quem. No entanto, se foi o senhor quem se chocou contra mim, eu o desculpo. E se foi o contrário, peço-lhe desculpas. E seguiu adiante, deixando o violento envergonhado de si mesmo. Por que eu falei que é um caos? Porque não é assim na prática, né? Não é assim na prática, não é bem assim. A pessoa não vai falar, tudo bem, não vai sair na pancada, vai xingar, vai jogar o copo de suco, vai fazer o que for preciso, né? Então, pensar dessa maneira, a proposta dela é o seguinte: se alguém te fez mal e este alguém pediu desculpa, deixa aí. E se você fez mal, deixe ir. Sabe o que é o não deixar ir? É quando você comete um erro e fica justificando e lucubrando aquilo infinitamente. Lucubrando, não chega e fala. A namorada não chega pro cara e fala: Olha, amor, eu te traí. Estou arrependida, mas eu te traí. Não, não é assim. Ai, olha, eu estava numa situação difícil, meus hormônios, ou então a nossa situação, você não olhava para mim, eu estava insegura, e aí ele me chegou perto de mim, eu meio que não sabia, mas nem foi um beijo tão bom. É sempre isso, e quando na verdade não é. Traiu. Traz isso. Pro seu filho também, sem ficar explicando, não, mas é porque você tem que ver, desculpa, errei, assim, não, desculpa não, mas reconheço que errei. Reconheço que errei. Você pode tolerar isso? Porque eu estou tolerando que eu errei. Se você não puder, e eu puder fazer algo para te ajudar, me avisa. Se não, fazer o quê? E as pessoas ficam fazendo essas perguntas, né? Eu jogo a traição porque a traição é o que mais chega em clínica. Ele era melhor que eu? Foi você que beijou? Onde ele pôs a mão? O que vocês fizeram? Como se isso fizesse diferença. Tentando se convencer e dar uma chance para a pessoa provar que ela foi vítima de um sedutor maravilhoso. Quando, na verdade, se tivesse uma câmera filmando, a pessoa chegou, puxou o cara, deu um beijo nele, fez o que tinha que fazer e foi embora sorrindo. Mas nós não conseguimos entrar em contato com os nossos erros dessa maneira. Isso é também fugir. Ficar ali, ó, né? Fugir do perdão e ficar na briga. Sugestão, né? Não é fácil isso aqui, não. Esse conto aqui não é tão fácil, não é tão simples. Se alguém bater no seu carro, não vai ser, tudo bem, se foi você, me desculpa, se fui eu, te desculpa. Não é assim, nós sabemos que não é.
mas é uma reflexão para internalizar no perdão pessoal, né? No auto-perdão. Por que eu fiz isso? Nossa, como eu era ignorante. Não tenta justificar, já aconteceu, você fez o que podia fazer. Tipo teste de fidelidade. É isso mesmo, Dioclésio. O teste de fidelidade, as pessoas ficam chocadas. Olha que canalha, olha que isso, que aquilo. Porque imaginam que na traição o cara tá lá. Não, eu sou casado. Para. Não, por favor. Ah, tudo bem. Não é assim não, amigão. O negócio ferve mesmo. Legal. Seguindo. Seria ideal que a vítima compreendesse a situação e desculpasse o agressor. Porém, se isso não ocorre, não é de importância capital. O essencial é o gesto daquele que se arrepende, que se reequilibra e resgata os prejuízos causados. Então, o que ela faz aqui? Traz de volta a temática e concorda que realmente não é bem assim. Mas que se não for assim, tudo bem. Porque você não é responsável pelo outro te perdoar. Você é responsável por reconhecer o seu erro e se perdoar. Se você reconheceu o seu erro, assumiu ele e se perdoou, deixa o outro guardar mágoa, deixa o outro. É o outro. É um direito que ele tem também. Ok? O essencial é o gesto daquele que se arrepende, que se reequilibra e resgata os prejuízos causados. E pronto. Às vezes é mais fácil assim, a pessoa bate no carro do outro. Qual que é o problema? O problema é que eu vou ter que pagar o conserto. Mas o que a pessoa transforma naquilo? Ah, você não olha por onde anda, o que você pensa? Você comprou sua carteira de motorista? Tá dirigindo o carro do teu pai? Porque agora... é só chegar e falar, olha, você bateu no meu carro, você vai pagar o conserto? Não, não vou pagar o conserto. Então você chama a polícia. Fugiu? Anota a placa. Porque o que você precisa é que a pessoa pague o teu conserto. Ela não tem como te dar uma carona para o seu compromisso, porque ela também bateu o carro dela no seu. Você não tem como deixar o carro ali, pegar um Uber e voltar depois. Então, racionalmente falando, é diminuir ao máximo o conflito que foi trazido. Então, voltando para a questão da traição. Ah, o meu marido me traiu. Você tem opções. Você tem a opção do divórcio, você tem a opção do perdão, você tem a opção de ficar. Agora, ficar uma semana jogando panela um no outro, se ameaçando, indo parar no linha direta porque matou, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Essa dor de ter sido traído, ela passa com o tempo. Passa muito mais rápido do que uma cana por homicídio. Muito mais rápido. Mas não tenha dúvida disso. Então, se você tiver que escolher ficar preso, prefira ficar preso à mente do que pelo corpo. Porque com a mente presa, você pode pegar o teu corpo e ir buscar terapias, buscar meditação, buscar ajuda. Agora, se o teu corpo estiver preso, sua mente não se liberta. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. O outro te traiu, né? O cara te roubou. Teu filho usou droga, tá feito. O que fazer disso, né? O que fazer disso? Fiz isso várias vezes com um amigo, mas cansei de buscar o perdão dele. É, porque o perdão dele é com ele, né? Olha, faz uma diferença pensar assim. Assertividade. O que eu posso fazer com essa situação? O resto, não, o que você fez comigo, tanto de tempo que nós estamos. Não adianta fazer esse discurso para colocar mais peso na traição. Você já foi traído. Não vai mudar em nada. Aí a pessoa pede desculpa, chora, e ficam conversando e fala, vamos ficar bem. Aí chega perto e fala, não, sai de perto de mim, eu não consigo imaginar você com ela. Vamos tentar de novo. E os dois, eles entram no inferno pesadíssimo. Quando tem filho, pior. Que até o vizinho se envolve, né? Mesmo que não queira. É doloroso, muito. Quem está em processo de terapia salva-se mais com mais facilidade, porque já tem um lugar para desabafar. Quando eu não tenho, porque eu comecei a namorar, larguei meus amigos, larguei minhas atividades,
Só faço as coisas com a namorada. Quando a namorada me trai, o que sobra? Só eu e a traição. Eu só enxergo isso. Eu não tenho um amigo para ligar. E aí, se eu pego aquele amigo de antigamente para ligar, ele fala: pô, você me abandonou o teu namoro inteiro e agora você me liga com uma bucha dessa para eu resolver? É isso aí, amigão. Ele dá um tapinha nas costas e fala: não, vai ficar tudo bem. Não é isso que acontece? Aí a pessoa ainda fala: eu não tenho amigo, eu não tenho com quem contar. Não, não vá por esse caminho. Esse caminho da autopiedade, da vitimização, só te faz vítima. E novamente você terá que se perdoar. Eu sei. No outro estudo também teve alguém que comentou ali aqui no vídeo embaixo, né? Eu não concordo com o seu ponto de vista sobre a traição. Tudo bem. Eu sei que é polêmico, eu sei que tem muito ego envolvido, muito medo de que isso se transforme em uma coisa. Não, não pode, porque traiu tem que. Não é. Por mais que talvez você queira transformar isso no fim do mundo, não é. É comum. Já aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, então por que não vai acontecer conosco que somos trabalhadores comuns? Normal, não tem problema, né? O problema não é a pessoa falar, não concordo com o seu ponto de vista sobre traição. É que em 69 estudos ela nunca colocou que concorda com algo. E aí vem colocar e falar, eu não concordo com você. Então esses feedbacks, como eu já disse aqui, não são absorvidos. Feedbacks de pessoas que sempre estão deixando mensagens, você errou aqui, aqui foi muito bom, isso foi legal, eu absorvo e vocês que estão aqui sabem que eu absorvo. Mas esses que nunca apareceram para falar nem bom dia, de repente chegam e falam, você está errado, sinto muito, mas não há espaço para vocês. Temos quase uma família formada aqui, né? Tá bom? Então vamos lá. É polêmico, dói, mas se não falar sobre isso, nunca para de doer. Muitas vezes deseja-se retornar ao passado com a experiência do presente, na expectativa de que se não cometeria os mesmos erros. Isso talvez ocorresse, no entanto, é provável que, se possuísse o conhecimento e não dispusesse das reservas de forças morais, a pessoa não agiria corretamente. É uma ilusão muito comum de acharmos que com a cabeça de hoje eu faria diferente. Volto a citar Engenheiros do Havaí. Se soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual, na maioria das vezes. Por quê? Porque você, que está aí lutando contra algum vício, do álcool, por exemplo, ou da cocaína, você sabe que faz mal. E é o suficiente para você parar? Então, o que te faz pensar que esta maturidade de agora te faria agir diferente lá atrás? Talvez fosse até pior. Né? Às vezes a pessoa fala, na minha adolescência, ali nos 12, 13, 14 anos, que eu era nerd, ninguém olhava para mim. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje de saber do universo feminino, eu ia ficar com todas as menininhas da escola. Talvez não, porque a sua moralidade, se ela não for plena nisso que você está dizendo, você se tornaria um maníaco. Isso também não seria bom. Aí você chegaria depois de novo aos 40 anos. Se eu tivesse essa cabeça, eu não teria abusado do poder que nem eu teria abusado. É esse o movimento. Nós fumamos sabendo que não pode fumar, nós comemos gordura sabendo que não pode comer, nós nos enchemos de açúcar sabendo que não pode, somos sedentários sabendo que tem que fazer caminhada, sentamos errado sabendo que tem que ter postura. Então, o conhecimento não implica sabedoria. Marcela está chegando e quer fazer parte dessa família. Seja bem-vinda. Aqui o almoço de domingo é na terça. É isso aí. Também não tenho esse ponto de vista mais não. Ok? Então é por isso que está sendo colocado aqui, ó. Vou botar ali no texto. É provável que se possuísse o conhecimento e não dispusesse de reservas de forças morais, a pessoa não agiria corretamente como não está agindo agora. Não é o conhecimento que te ajuda. Às vezes a pessoa vai fazer palestra em escola
contra tabagismo e mostra a foto de um pulmão preto. Se isso fosse o suficiente, ninguém fumaria. A pessoa compra um maço de cigarro com a foto de um pé gangrenado atrás e mesmo assim fuma. E ainda faz piada. Oh, eu não quero o da impotência não, me dá o da gangrena. Para com isso. Essa ilusão de que você sofreu por não saber o suficiente à época está acontecendo neste exato momento e você não se dá conta. Neste exato momento você está deixando de fazer coisas por questão moral, das quais vai se arrepender amargamente daqui a 10 anos. Amargamente. Quando a coluna travar, quando o diagnóstico chegar. O diagnóstico do diabetes, do HIV, da hepatite, da amputação, vai chegar. Só que de outra forma poderia também chegar coisas que daqui a 10 anos você vai se glorificar. É agora. Essa é a hora que existe. O agora. Seguindo em frente. Todo conhecimento bem vivido e analisado transforma-se em patrimônio de experiência valiosa, ensinando, quando negativo, a técnica de como não se deve agir em determinadas situações. Lição anotada, aprendizagem garantida. Os dois estudos estão bem ligados, né? Muito parecido. Muito parecido. Parei de fumar faz 5 meses e alívio no bolso e na saúde, com certeza. Parabéns. Sair dos vícios e desbravar o novo é difícil, mas começar a lutar quando vencemos os obstáculos da vida, sem dúvida. Desconstrução, a gente vê por aqui. O Leandro falou dos obstáculos e a Cássia da desconstrução. Cássia Augusta. Sincronicidade. Boa, Cristina. Olha, tá vendo? Sincronicidade. Está acontecendo. Ou seja, tira do seu passado a sabedoria. O conhecimento você tem, você sabe que errou, todo mundo sabe que errou, isso já é conhecido, mas transforme isso em sabedoria. E olhe agora para a sua vida. Eu vou me arrepender de não estar dando atenção suficiente para o meu filho? Daqui a alguns anos, quando esse cachorro que eu tenho morrer, porque ele vai morrer quando ele fizer 13, 14, 15, 9 anos de idade, eu vou ter sentimento de que eu levei ele para brincar? Eu tive tempo para ele? São pequenas coisas. O tempo vai passar. Este tempo que nós conhecemos de relógio vai passar. O relógio vai correr. E algumas coisas virão bater à sua porta. E estas coisas que irão bater à sua porta, elas estão agora nas tuas mãos. Como se fossem pombos correios. Ainda não levantaram voo. Você pode colocar uma mensagem diferente na perninha dele. Eles vão levantar voo e em 10 anos vão te trazer essa mesma mensagem. E você vai ter que ler aquilo que escreveu. Então troque agora essa mensagem. Por você, né? É isso aí. Não me arrependo de nada que tenha feito, pelo menos nessa vida, pois fiz com o conhecimento e os recursos que possuía a cada momento tentando fazer o melhor, diz Aparecida Parlato. Com certeza. Ótimas palavras. Conhecimento bem vivido transforma-se em sabedoria. Seguindo. A técnica de visualização, com o objetivo de recuperação, deverá ser repetida com frequência até o momento em que desapareça o fator conflitante, preponderando a autoconfiança em relação aos comportamentos futuros para com o desafeto. Novamente, aqui estamos diante da visualização, da cadeira vazia, do pensamento, ser repetida com frequência até quando? Até o momento em que desapareça o fator conflitante. E apareça o que no lugar? Autoconfiança em relação aos comportamentos futuros para com o desafeto. Quando passar essa raiva que eu tenho de quem me fez mal, ou essa vergonha de quem eu fiz mal, e eu tiver certeza que quando eu encontrar essa pessoa eu vou conseguir ou não sentir raiva, ou me aproximar dela novamente, aí é um sinal de que a visualização já fez a sua função.
Fique vivendo isso na cabeça até que perca o poder, para que você não tenha que viver isso na realidade. Confie na sua mente. Seguindo. Torna-se relevante a conquista da segurança íntima, de forma que a conduta esteja orientada pela consciência, mantendo-se sempre vigilante em todos os momentos, particularmente nas ações. Consciência. Consciência, como eu disse, é o que temos. Minha consciência é o que eu tenho. O que eu tenho ciência de objetos e fenômenos do mundo é o que vai definir quem eu sou. Quanto mais eu amplio a minha consciência, maior eu fico. Quanto menor a minha consciência, menor eu sou. Restringido, privado, enclausurado, na ignorância. Então imagine um círculo. Imagine um círculo que pode ser completamente preenchido. O que não é consciência é inconsciência, mas a inconsciência também é o quê? Ignorância. Quanto menos consciência eu tenho, mais ignorante eu sou. É só isso. Como é que eu me livro então da minha ignorância? Aumentando a sua consciência. Autodescobrimento, autoconhecimento, autoanálise, autoperdão, autocontato, novas literaturas, novas formas de pensar. Quanto mais coisas você colocar na sua consciência, menos ignorante você fica. Pois é, Elisete. Muito bom. Seja bem-vindo, então, Tadeu, da semana passada. Aumente este campo, né? Você aumentando este campo de consciência, porque a consciência é o que você tem. É isso que vai te definir no mundo. Teu inconsciente te influencia, mas, torna-se relevante a conquista da segurança íntima. Eu fico seguro comigo de que eu não vou agredir o outro, eu fico seguro comigo de que eu não vou me lindrar, de forma que a conduta esteja orientada pela consciência. Eu sei o porquê eu estou fazendo isso, não é porque me pediram, não é porque Jesus quer, é porque eu consigo, é porque eu me transformei, é porque eu alcancei o conhecimento neste aspecto que Jesus tinha, porque ele mandava perdoar infinitamente, né? 70 vezes 7 é infinitamente, e ele sabia por que ele estava fazendo isso. Ele sabia a importância do perdão e do auto-perdão. Mantendo-se sempre vigilante em todos os momentos, particularmente nas ações. Vigilante, tá? Não é andar com uma arma na cabeça, não faça isso, não faça aquilo. Mas não se deixe levar pelo acaso, não se deixe levar pelo impulso. Quando você se prepara e faz as visualizações e projeta o mundo que terá à sua frente e se coloca nele de uma forma mais neutra, não há surpresa. Então, se você visualiza que vai encontrar o seu ex-namorado na balada uma semana inteirinha, quando você o encontrar, vai doer bem menos do que se você fingir que isso não vai acontecer e a hora que você entra ele está lá. Vai doer menos. Porque você já se preparou para aquele momento, de visualizá-lo lá, de visualizá-lo com outra pessoa, teu pai que está na UTI, de visualizá-lo desencarnando, de visualizá-lo, aí você fala, se meu pai desencarnasse hoje, porque às vezes está na UTI, a nossa esperança ela está que nunca ninguém pensa que quem está na UTI vai morrer. Não, vai se curar. Se alguém fala que pode morrer, bate na madeira. Este bater na madeira, ele é um problema porque eu não entro em contato. Então, ao invés de chegar perto do meu pai, que está na UTI, e falar para ele, pai, muito obrigado por tudo, estou sofrendo com a sua ida, eu te amo muito, queria te pedir perdão por isso e por aquilo, eu fico lá, olha pai, fica tranquilo, o médico vai curar do senhor, Jesus está olhando, não vai ter problema, e aí quando ele desencarna eu não falei o que eu queria. Quando eu visualizo isso, meu pai está na UTI. Se ele está na UTI, ele tem mais chance de morrer do que qualquer pessoa no mundo, porque a UTI é o último lugar onde nós buscamos recursos. Eu visualizo isso quando eu volto para minha casa. Se o meu pai sobreviver, como vai ser? E se o meu pai não sobreviver, como vai ser? Aí eu vou me ver chorando, eu vou me ver arrependido e eu vou lembrar as coisas que eu tenho que falar para ele. Na próxima visita eu me curo.
É doloroso, eu sei, mas infelizmente não dá para evitar completamente a morte, a doença, o suicídio. Nós temos que tocar no assunto e falar, vai acontecer. Vai acontecer. Entendeu? Isso é muito difícil, diz a Cristina. É absurdamente difícil. Isso não seria sofrer por antecipação? Não, por isso que eu disse, você visualiza os dois caminhos. O que vai acontecer se meu pai se curar e o que vai acontecer se ele não se curar. Isso sofre por antecipação. Porque eu estou trocando sofrer por antecipação pela ilusão. Pode acontecer. A desilusão dói, mas ensina a verdade, diz a Cássia. É o que eu acredito. Este é o trabalho. O meu trabalho como psicólogo hospitalar na UTI, a parte mais difícil era lidar com esse sentimento que as pessoas tinham de que isso não poderia ter acontecido. Que uma senhora de 93 anos que entrou na UTI vai sair dali viva e dando cambalhota. Ela tem 93. Em algum momento eu tenho que entrar em contato que vai acabar. Não é desejar, não é sofrer por antecipação, mas é me preparar para todas as possibilidades. Porque aí eu desbloqueio o tabu. Entro em contato, sofro, dói, mas quando a coisa acontece de verdade, eu me liberto do meu egoísmo e percebo que para o outro é um estágio muito mais difícil. Morrer é muito mais difícil do que ver alguém morrendo, porque a pessoa vai passar por uma transição. Eu só vou ter que passar por uma ressignificação e um luto. Tá? Que é uma transição simbólica, mas o desencarne é uma transição concreta. Falando assim, não é pior para o paciente? Não é melhor dar esperança de vida? Eu não estou dando o diagnóstico para o paciente, eu faço isso para mim. Eu faço isso para libertar o meu pai do meu medo. De ficar lá, não morre, hein, pai? Eu não posso viver sem o senhor, pai. Por favor, pai. O que vai ser de mim sem você? E ele não consegue ir. Então eu não toco no assunto, olha pai, eu sei que o senhor vai morrer, então eu vim aqui te dar um abraço. Não, eu chego ali ao lado e eu falo, eu tenho meia hora para ficar com meu pai na UTI. Pô pai, que chato ver o senhor aí, tava lembrando esses dias aí de quando eu era criança, o senhor me carregou lá. É isso, você vai trazendo uma energia diferenciada, você vai entrando em contato com o pouco de vida que ainda resta a ele, e vive a presença do seu pai, conversando com ele, dando um beijo nele, dando risada, trazendo memórias, ao invés de ficar na esperança de que ele sobreviva para fazer isso. Quando ele sair daqui, eu vou voltar a abraçar meu pai. E aí ele não sai e você fica com aquele abraço que nunca foi dado. É isso que eu estou dizendo. Você transforma aquilo em uma experiência de realmente, talvez seja o último dia que eu vou ficar com meu pai. Eu posso ficar lamentando, culpando, brigando com um médico, ou eu posso me aprofundar ao máximo para ter o meu pai ali por mais um dia. Quanto menos a família sofre, menos o doente sofre. Seguindo. Esse comportamento tornar-se-á habitual, passando a integrar a personalidade que fruirá de harmonia pelo bom direcionamento aplicado à existência. De tanto visualizar, aquilo fica verdadeiro para mim. Eu passo a não ter medo. Então não preciso esperar que as pessoas estejam na UTI. Faça as visualizações agora. Como seria eu deixando esse emprego e procurando um melhor? Como seria eu deixando a minha ociosidade? Como seria se hoje o meu filho não estivesse mais aqui? Eu não quero nem pensar nisso. Então, é por não pensar nisso que fica um monte de palavra não dita, que fica um monte de mágoa, que fica um monte de culpa. Quando você pensa nisso e desbloqueia essa energia, você não está matando ninguém, desejando a morte de ninguém, não está se demitindo. Você está entrando mentalmente em contato com novas possibilidades que te farão perceber coisas que precisam ser ditas. E você ainda terá a pessoa lá para falar isso. É muito importante. Seguindo. Será uma forma de unificar o ego ao self, permitindo que o eu profundo, o espírito, comande o corpo, controle as reações e automatismos, heranças que são da agressividade animal, dos instintos primários, ainda em predomínio. Isso é tomar controle. O self tem que estar preparado para a vida, para a morte, para a perda, para o sucesso, para o fracasso e para o ganho. Para a dor, para a ausência de dor, para o prazer e para o desprazer. Se alguma dessas instâncias me assusta e eu não consigo falar sobre ela,
é sombra, e sendo sombra é ignorância. E na ignorância eu não sou pleno. E para fechar, a marcha é longa e enriquecedora. Cada degrau conquistado aproxima o ser do patamar almejado que o aguarda. Cada degrau conquistado. E entre esses degraus está o contato com a perda. Está o contato com a morte. Não há um bloqueio. Não pode haver um bloqueio. Eu não posso falar da morte, eu não posso falar de sexo, eu não posso falar de tabu. Não pode existir tabu, porque não existe tabu. Não pode existir. Não existe morte. Não existe dor para o espírito. São conexões que nós fazemos, conexões cerebrais, conexões com o corpo físico. Nós não podemos viver esse materialismo como se isso fosse tudo. Não adianta bater na madeira, as coisas vão acontecer, e a morte o desencarne, ele é um desenlace, é a libertação do espírito que estava preso ao corpo. As conexões afetivas não se perdem, porque ele continua existindo. É o nosso egoísmo que nos faz bater na madeira. Deus me livre, meu pai morrer. Deus me livre, eu ficar doente. Se Deus te livrar de morte, te livrar de doença, você vira um vampiro. Ou vira um zumbi. E não é o propósito. O propósito é crescer. Que eu não tenho medo da morte, como Jesus não tinha medo da morte. Eu não tenho medo da sexualidade, como Jesus também não tinha. Levantou a prostituta, não julgou, não fez nada. Não existe esses bloqueios, por espírito superior. E se quisermos ser superior, teremos que falar da morte sem medo, teremos que falar da traição sem medo, teremos que jogar fora essas coisas de ego e de orgulho e percebermos que elas acontecem o tempo todo ao nosso redor e que em dado momento será a nossa porta. Duro de aceitar. São os pontos de vista, né? Eu realmente acredito que facilita, né? Facilita esse desbloqueio, mas aqui não é fácil. A marcha é longa e enriquecedora. Cada degrau conquistado aproxima o ser do patamar almejado. Se você conseguiu não fechar o vídeo, mesmo discordando deste momento, tá bom. É um passo a mais. Tá bom? Não se esqueçam então de curtir o vídeo se gostaram aí embaixo, para nos dar esse apoio. Próximo encontro, capítulo 8.2, Incerteza do Futuro, parte 1. Então, chega de passado. Foi pesado, foi enriquecedor, tem uma matéria-prima muito bruta, mas vocês já têm ferramentas e maturidade suficiente para saber o que fazer com isso. São artesãos, artesãs, pintores, pintoras, e eu só estou trazendo este material neste nível, nesta potência, porque sei que quem está aqui desde o estudo 1 e chegou aos 70 tem resiliência suficiente para compreender qual foi a mensagem liminar e subliminar passada aqui. Tá bom? Vocês da rádio, muito obrigado. Vocês do SoundCloud, muito obrigado. A todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube também. Serralheiros também, segundo o Bruno. É a matéria-prima. Estou jogando ferro, estou jogando toco, estou jogando mármore, mas de qualidade. Porque confio no talento de vocês de elaborarem isso. Bom, muito obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço. Curta o vídeo aí se você gostou. Nos dê esse apoio. Semana que vem estaremos aí para mais um pouco de crescimento. Um grande abraço e muita paz.